ACH 5543, Bioquímica 2. Essa aula foi elaborada com o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, sexta edição. Capítulo 18, Oxidação de aminoácidos e produção de ureia. Esse capítulo é subdividido em três partes: destinos metabólicos do grupo amino, excreção de nitrogênio no ciclo da ureia e via degradação dos aminoácidos. Primeira parte: destinos metabólicos dos grupos aminos. Quando você faz uma refeição, você ingere alimentos que contêm carboidratos, está presente aqui no arroz, está presente na farofa, dentro dos grãos de feijão, lipídios que estão presentes aqui na carne e proteínas que também estão presentes na carne. Isso vai ocorrer, por exemplo, num comercial como esse. Então aqui você também tem as proteínas do ovo, as proteínas da carne. Os grãos também possuem proteínas, né? Feijão tem proteína. E se você comeu no restaurante da sua universidade ou da sua empresa, o bandejão de lá certamente vai ter alguma fonte de proteína com a qual você irá se nutrir. Então a pergunta é: como que ocorre a absorção do conteúdo dessas biomoléculas? Como que o corpo humano metaboliza as proteínas da dieta? Então, após a sua refeição, você produziu um bolo alimentar, foi mastigado, né, e ingerido. Esse bolo entrou no estômago. Aqui o Leninger ele vai detalhar para você essas células da parede do estômago. Então aqui você vê aqui a estrutura, você vê que tem células de cores diferentes, né? Essa cor aqui é diferente dessa, que é diferente dessa. Isso porque eu tenho células com funções específicas aqui, em particular células que secretam hormônios, né? Glândulas gástricas no revestimento do estômago. Quando entra o bolo alimentar rico em aminoácidos e em proteínas, essas células farão com que a mucosa gástrica secrete um hormônio chamado gastrina. Então, a gastrina ela irá ativar as células parietais. São células que secretam o ácido clorídrico. Então, aqui é um ambiente extremamente ácido, né? Então, elas secretam ácido clorídrico e isso reduz o pH do estômago. Para hidrolisar biomoléculas, nada melhor do que você fazer uma catálise ácida. E a gastrina também vai estimular as células principais a secretar pepsinogênio. O que é pepsinogênio? Pepsinogênio é um zimogênio, um precursor de enzima. Ele não é uma enzima ainda, mas ele é um precursor de enzima. Pepsinogênio, então, ele tem o potencial de degradar alguma coisa. E a catálise que ele faz é justamente hidrolisar ligações peptídicas, né? Por que eu não tenho enzima? Eu tenho um precursor da enzima aqui. Porque as células do epitélio do estômago também possuem proteínas. Então, para que você não tenha uma clivagem desnecessária dessas proteínas, você produz o precursor. Esse precursor no estômago, pepsinogênio, ele se autocliva e produz a proteína pepsina, que é uma das proteínas do suco gástrico, que irá fazer a digestão das proteínas do bolo alimentar. Em seguida, esse bolo alimentar ele segue para outras regiões, ele vai seguir para o duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. E próximo a essa região aqui nós temos um outro órgão essencial humano, o pâncreas. Assim que o bolo alimentar ele entra no começo do intestino delgado, então o que eu trago para essa região é uma mistura que está fortemente ácida. Então o pH está ácido. Esse pH ácido fará com que o intestino delgado ele produza secretina. Secretina é um hormônio que ativa o pâncreas, faz com que o pâncreas secrete bicarbonato, íon bicarbonato. Eu não sei se você se lembra, o pKa, né, do ácido carbônico, ele é 6,4. Então eu consigo com o bicarbonato
tampão ácido carbônico bicarbonato, ter alguma coisa em torno de 6,4. Então, na verdade, ele tampona, né, mais 1 menos 1, de 5,4 a 7,4. Logo, a secreção de bicarbonato vai ajustar esse pH ácido para pH 7. Então, veja, aqui as enzimas trabalham num pH muito baixo. E aqui, se eu continuo a digestão no intestino delgado, a pista que você já tem aí é que essas enzimas trabalham em um pH menos ácido, um pH mais básico, no caso aí o pH neutro, né? pH 7. Bom, quando esse pH ele foi estabelecido, as células do duodeno vão produzir um outro hormônio chamado colecistocinina. Colecistocinina é um hormônio ativador do pâncreas. Então agora ele irá ativar as células pancreáticas, que são células que secretam zimogênios. Então, as células exócrinas do pâncreas. Aqui tem um detalhe disso, então você vê aqui uma região exócrina, cada entidade dessa fechada aqui por uma fronteira é uma célula, então você vê os núcleos das células. Destaca-se também o retículo endoplasmático rugoso, que é onde ocorre a síntese dessas proteínas. Depois de sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, elas vão formar vesículas. E essas vesículas estão aqui, que é o que o pessoal chama aqui de grânulos de zimogênio, que são essas enzimas pancreáticas que complementam a digestão de proteínas. E todas essas células elas desembocam os seus grânulos de zimogênios em uma região chamada duto coletor. Então, todas essas regiões, essas células que produzem zimogênios que são coletados pelo duto coletor, e depois todos esses dutos coletores eles desembocam em um outro lugar chamado duto pancreático, que por sua vez desemboca no duodeno, no intestino delgado. Então, o que acontece? Todas as enzimas produzidas pelo pâncreas elas estão aqui, né? Enzimas não, os zimogênios, né? Aqui ele coloca zimogênios proteases ativas, ainda não, certo? Então você tem proteínas inativas, né? Enquanto elas estão como zimogênio, mas elas vão se ativar sim. Quais são essas proteínas? Um dos zimogênios é o tripsinogênio, o outro, o quimiotripsinogênio, e o terceiro, procarboxipeptidase A e B. São duas enzimas aí, né? Dois zimogênios. Tripsinogênio ele é convertido em tripsina por ação de uma enzima chamada enteropeptidase. Então, a enteropeptidase é produzida no intestino e ela vai clivar especificamente a tripsina. A tripsina, por sua vez, ela vai converter o tripsinogênio em tripsina. E também quimiotripsinogênio em quimiotripsina, procarboxipeptidase A e B em carboxipeptidases A e B. Então, essa conversão de tripsinogênio em tripsina é chave. Sabendo que isso daqui são enzimas que clivam proteína, para proteger a célula, a gente tem que ter um mecanismo de regulação muito bom disso daqui no pâncreas. Então, de fato, o pâncreas ele tem um inibidor pancreático que não deixa o tripsinogênio se converter em tripsina, senão você teria lesão do órgão. Tripsinogênio e quimitripsinogênio irão clivar no interior das proteínas, reconhecendo, por exemplo, no caso da quimitripsina, né, vai reconhecer resíduos hidrofóbicos e fazer uma clivagem lá de ligação peptídica. Carboxipeptidase, elas clivam a partir do C terminal de aminoácido e aminoácido sequencialmente. Existe uma outra chamada aminopeptidase que cliva a partir do N terminal. Então aí com isso você vai produzir peptídeos de cadeia mais curta, tripeptídeos, dipeptídeos, tetrapeptídeos e aminoácidos livres. Então temos aminoácidos livres. Esses aminoácidos livres agora eles seguem pelo intestino e eles vão encontrar a região do intestino que é responsável pela absorção. Essa absorção, elas são as vilosidades intestinais, né? São uma série de células que você tem aqui que tem a capacidade de absorver isso daí. E é exatamente essa mucosa que vai permitir absorver
esses aminoácidos, logo após eles serem absorvidos, eles são transportados para o fígado. Então vamos dar continuidade disso daqui no livro do Leninger. Aqui está o fígado, a célula hepática, né? Então o que nós estamos vendo agora é o que acontece nesta célula aqui, na célula hepática. Aminoácidos e proteínas ingeridas estão aqui, elas foram absorvidas lá as microvelocidades do intestino, agora estão no fígado, então você tem um aminoácido aqui dentro. Eu posso fazer, por exemplo, com esses precursores, eu posso fazer a síntese proteica das proteínas hepáticas daqui. Eu posso simplesmente utilizar isso daqui para síntese de proteínas. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso reagir um aminoácido desse com um alfa-cetoácido, né? O carbono alfa é sempre o segundo carbono depois da carboxila, né? Então esse é o carbono alfa, por isso que é ceto, alfa-ceto. Na posição alfa tem uma cetona. Alfa-cetoglutarato, como o nome sugere, né? Ele é um alfa-cetoácido que reage com o aminoácido, dando origem a um outro alfa-cetoácido, como removendo o grupo amino do aminoácido da dieta. E esse grupo amino ele é transferido para o alfa-cetoglutarato e isso produz glutamato. Então essa é a primeira reação dessas daí. Eu vou produzir alfa-cetoácidos, que vão ter um destino, que nós veremos depois, e vou ter a produção de glutamato. Bom, como que funciona essa enzima? O nome dessa enzima que faz isso é aminotransferase, que está indicada aqui. Eu vou dar uma destacada maior para nós podermos apreciar essa reação aqui. Então, a aminotransferase que vai pegar o aminoácido genérico, lá, um dos aminoácidos da sua dieta, e converter ele em um alfa-cetoácido. Então está aqui, ele perdeu o grupo amino. Enquanto isso, ela vai pegar o alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido, e adicionar o grupo amino nele, produzindo glutamato. Veja que a estrutura do alfa-cetoglutarato, a única diferença é isso, né? Que eu não tenho grupo cetona, tenho grupo amino, aqui eu tenho grupo cetona e não tenho o grupo amino. O cofator dessas aminotransferases é esse PLP, que é o piridoxal fosfato. Então é um cofator importante que participa da catálise das aminotransferases. Especificamente no piridoxal fosfato, essa é a estrutura dele. Então vamos dar uma olhada na estrutura dele em detalhe, né? Então, piridoxal é porque ele é parecido com piridina, né? Piridina ele é um anel de 6 com nitrogênio aqui. E aqui você tem um grupo aldeído, que é extremamente reativo. E aqui tem o fosfato, por isso que ele é piridoxal fosfato. Piridoxal fosfato, ele é ligado covalentemente em um resíduo de lisina da proteína. Então, o resíduo de lisina está aqui, eu tenho aqui o par eletrônico do nitrogênio, que vai ser o nucleófilo que vai atacar esse aldeído. E aí, eu perco água, certo? Porque isso vai entrar aqui. Eu vou perder esse hidrogênio aqui, esse oxigênio e mais o hidrogênio daqui. E vou formar isso. Deixa eu tentar colocar isso numa perspectiva melhor para você ver toda a história. Acho que não vai dar porque ficou meio ruim, mas enfim. Você consegue ver que logo após esse nucleófilo atacar, o que a gente forma é isso. N-dupla-C. E isso é chamado de base de Schiff. Então, isso está ligado covalentemente. Não tem uma ligação do N da lisina no C, no carbono, da aldeído, do piridoxal. Então ele está aqui fixo. E aqui ele mostra o detalhe disso no centro catalítico da enzima, né? Então aqui você tem a lisina e aqui está ligado o piridoxal. Qual é o mecanismo de ação dessa enzima? Então, um pouco mais no mecanismo da transminase. Aqui você possui o aminoácido de interesse, o L-aminoácido,
E aqui você tem o piridoxal associado com a enzima. Então ele forma o que a gente chama de aldimina interna. O piridoxal ele pode fazer essa aldimina interna, mas também pode fazer o que a gente chama de aldimina interna, que é fazer a mesma ligação, mesma base de chifre com o grupo amino do aminoácido que você acabou de ingerir na dieta. Então eu posso fazer isso com a salicina? Posso, mas também posso fazer com esse outro grupo amino. Isso é bem razoável. Então eu faço a aldimina externa. O que acontece com isso? Essa nova base de chifre agora, ela vai ser alvo de um resíduo de caráter básico. Então pode ser, por exemplo, um glutamato ou aspartato desprotonado, que pode se abstrair um próton é retirar um próton daqui, né? Então ele retira esse próton. Então eu vou protonar, eu gosto de estar protonado, ele vai ficar protonado aqui. E isso produz uma série de coisas ao longo da molécula, né? Então uma vez que isso daqui ele vai atrair o próton ele não tem eletronegatividade suficiente para segurar esse elétron, então fica com carbono. Então essa ligação vai formar uma dupla com nitrogênio. A dupla da base X, por sua vez, vai entregar seus elétrons para formar uma dupla entre os carbonos aqui. E a dupla do benzeno também vai se propagar até que esses elétrons aqui, do benzeno não, desculpa, do pirídeo fosfato, ele vai repousar aqui no nitrogênio. E isso vai produzir o que a gente chama de intermediário quinonoide, que é esse daqui. Então aí o que você tem, né? O B vai estar protonado, quer dizer, um glutamato protonado, não está mais nem representado na figura. E eu tenho agora o aminoácido ligado ao piridoxal. Eu ainda não fiz nenhuma conversão enzimática aí. Então, partindo do intermediário quinonoide, o que vai acontecer? Eu vou ter um rearranjo eletrônico. Então, nesse rearranjo eletrônico, eu vou fazer o caminho inverso. Esse par eletrônico agora, uma vez que isso tudo já adicionou, ele retorna para cá, essa ligação para cá, e esta dupla em particular, como aqui tem elétron, ela vai tentar retirar, ela vai se protonar com um próton, vai retirar um próton, associar um próton que está no meio, aquoso. Então isso vem provavelmente da água, né? E eu tenho isso daqui. Então aqui que tinha uma dupla, agora é um CH2. E isso está aqui. Em seguida, eu tenho a hidrólise da base de chifre para formar o alfa-cetoácido. Sempre assim, sempre que você tem esse tipo de ligação, C dupla N, ela pode sofrer hidrólise. Então, eu tenho que ter água aqui. E esta água, ela vai permitir produzir o alfa-cetoácido e a piridoxamina fosfato, que é o piridoxal com o grupo amino. Então, uma coisa que você aprende aí por esse slide, é necessário tomar água quando você faz ingestão de proteínas, porque senão você não vai ter água suficiente para as demandas do organismo, uma vez que o organismo vai demandar pelo menos água para essa reação que você acabou de ver. A outra coisa que você viu é que isso é só a primeira parte da história, certo? Isso daqui é um aminoácido externo se tornando alfa-cetoácido. Agora eu preciso transferir isso daqui para o alfa-cetoglutarato, para que ele retorne, ele produza o glutamato. Então aí sim você tem a reação fechada. Então nós podemos retornar agora para a figura do hepatócito. Então, o que você viu agora? Você viu como esse aminoácido entra, como ele sofre transaminação para produzir alfa-cetoácido e produção do glutamato por causa de uma transaminase, que é a enzima que está aqui, que depende de piridoxal fosfato. Okay. Bom, essa é uma das fontes de grupo amino que você pode ter. Existem outras fontes de grupo amino que você pode dispor na célula. A gente vai entrar em discussão nisso daí depois. Bom, com o aumento da concentração de glutamato,
E eu ainda tenho esse grupamino preso aqui, né? Então o que vai acontecer? O glutamato, por ação de uma outra enzima, glutamato deshidrogenase, ele vai perder o grupamino e gerar íon amônio. Muito cuidado, o pessoal fala amônia, não é amônia, amônia é NH3, é íon amônio. Então eu produzo íon amônio e alfa-cetoglutarato, ou seja, eu mantenho esse ciclo funcionando para atender as necessidades dessa quantidade proteica que foi ingerida aí. Então, como aqui tem aquela dependência da água, né? E dá-lhe água, tem que tomar água. E esse amônio agora ele precisa ser descartado. Então, como é que vai ser feito tudo isso daí? Então, nós vamos ver isso agora. O grupo amônio, ele é formado por ação de uma enzima chamada glutamato desidrogenase. Então, a glutamato desidrogenase está representada aqui. Então, você tem o glutamato, o glutamino, e a primeira reação dela utiliza NADP+. Essa enzima ela funciona tão bem quanto NADP quanto com NAD+, certo? Você vê que ele colocou até entre parênteses, né? Ou NAD+, ou NADP+, o que tiver disponível ali para a célula para atender as necessidades. E isso vai formar esse intermediário, mina aqui. E depois, na presença de água, precisa de água para essa reação também. Então, sem dúvida, se você vai comer proteínas, você tem que tomar água. Eu liberto íons amônio e produzo alfa-cetoglutarato para voltar para aquele ciclo. Então, com isso, nós temos agora um problema resolvido, né? Que é você manter aquele ciclo de transaminação para poder ter aporte de mais aminoácidos. Mas gerou um outro problema, que é o acúmulo de íon amônio. Amônio é um íon tóxico, né? Então, os íons amônios eles prejudicam várias coisas, né? Então, por exemplo, o excesso de amônio vai causar edema cerebral, ou seja, ele vai precisar demanda de água, né? E isso aumenta a pressão intracraniana, né? E pode levar à perda neuronal. Então isso é uma intoxicação meio séria, mas ninguém sabe muito bem os mecanismos pelo qual essas coisas ocorrem aí. Bom, existe uma outra enzima importante aqui que eu posso ter como fonte de aminoácidos, sim, aminoácido da dieta, mas eu posso ter outras fontes de aminoácidos, que são os aminoácidos que são oriundos da própria degradação das proteínas do músculo. Quando você está, por exemplo, há um bom tempo sem fazer a refeição. Aí entra na história uma outra enzima. Esta enzima se chama glutamina sintetase. Então deixa eu mostrar para você aqui. Um destaque maior. Então esse é o glutamato que foi produzido lá no músculo por degradação dos próprios aminoácidos e usando as transaminases musculares. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui é fosforilar o glutamato por ação da glutamina sintetase. Então o glutamato está aqui, você vê que nesse grupo carboxílico final, deixa eu colocar expandido, né, para ser melhor visualizado, eu fosforilo essa ponta aqui. E aí vai gerar ADP. Olha só, eu tenho dependência do metabolismo energético. E em seguida eu vou pegar aquele amônio que é um problema, certo? E usar essa mesma glutamina sintetase, então é uma enzima que a catálise tem 2 etapas, e deslocar o íon fosfato inorgânico e colocar amônio aqui. E aí eu gero uma amida. Então, glutamato, amida é a glutamina. Então, produzi glutamina a partir de glutamato. Então, tinha gama-glutamil fosfato, gama por causa do carbono gama, né? E agora eu tenho glutamina. Aí sim, glutamina é bem menos tóxica e eu posso transportar essa glutamina do tecido de outro tecido e isso vai pela circulação, atinge o fígado e lá ela será degradada, né? Eu posso utilizar o alfa-cetoácido que é produzido dela e vou continuar acumulando o íon amônio. Mas isso daqui também já é um alerta para você da toxicidade de amônio, né? Então, além de
eu produzir edema cerebral, perda neuronal, eu vou prejudicar o metabolismo energético, porque há uma demanda energética considerável para eu poder tornar esse amônio em uma coisa menos tóxica. Mas uma vez chegado no fígado, eu posso hidrolisar isso daqui, produzir amônio, essa amônia vai ser descartada na forma de ureia, que nós vamos estudar daqui a pouco. E aí eu produzo glutamato, que pode ser usado de novo para fazer várias coisas, né? Produzir alfa-cetoácido, produzir amônia, ou gerar glutamina. Então, voltando para aquela figura lá, eu consegui já resolver o problema dos aminoácidos externos, já resolvi o problema de manter esse ciclo para ter a produção desses alfa-cetoácidos, e com o músculo que foi degradado, eu produzi glutamina, que é menos tóxica, que veio para cá, e essa glutamina deu origem ao grupo amônio e glutamato na mitocôndria hepática. Certo? Então isso aqui está acumulando. Está acumulando, eu já tenho grandes quantidades disso daí. Mais uma fonte de grupo amino. Então a gente está vendo agora todas as fontes de grupo amino, para depois eu mostrar para você como que essa amônia aí ela é removida. Então a gente vai ver mais uma fonte de grupo amino. Aqui está. Essa fonte é o que a gente chama de ciclo da glicose alanina. Como funciona isso daqui? Eu quero degradar proteína muscular, então a pessoa está já algumas horas sem se alimentar, ela precisa obter energia. Então, como é feito isso? O fígado ele começa a trabalhar em gliconeogênese, então ele vai pegar piruvato, por gliconeogênese produz glicose. A glicose é secretada na circulação e atinge o tecido muscular. A proteína muscular é degradada em seus aminoácidos, né? E por transaminação nós conseguimos produzir glutamato. E aqui lembra que eu consigo pegar esse amônio aqui, ele está contido no glutamato. Piruvato com glutamato reage na presença de uma enzima chamada alanina aminotransferase. E essa alanina aminotransferase produz alfa-cetoglutarato, sempre assim, né? Eu vou tirar o grupo amino daqui e transferir para esse, que é um outro alfa-cetoácido, piruvato, e produz alanina. Então você sabia que piruvato e alanina são parecidos? Agora você sabe que glutamato e alfa-cetoglutarato são, piruvato e alanina também. Então agora meu grupo amino, né, o amônio, ele foi convertido em alanina, que é menos tóxica. Segue pela circulação, atinge o fígado. Lá existe a alanina aminotransferase hepática, que trabalha no sentido inverso. Então ela pega alfa-cetoglutarato e alanina, converte em glutamato e piruvato. E aí eu mantenho isso e consigo degradar a proteína muscular, produzindo moléculas para produção de glicose. Então, se você está há muito tempo sem comer, você vai degradar a proteína muscular para ter glicose para atender as demandas do cérebro. O glutamato, por sua vez, ele, pela glutamato desogenase, vai produzir amônio. E aí sim, esse excesso de amônio, ele vai ser degradado no que nós chamamos de ciclo da ureia. Então, só retornando aqui, né? As proteínas ingeridas, elas foram transaminadas, produzindo alfa-cetoácidos. A alanina oriunda do músculo, ela também foi transaminada com alfa-cetoglutarato, produzindo piruvato. Isso daqui vai manter a glicemia, né, porque eu posso fazer gliconeogênese com isso. Esse ciclo aqui a gente já viu como é que ele se renova muito bem por causa da glutamato desidrogenase. Se tiver outras proteínas lá muscular, eu posso formar glutamina, que é menos tóxica, e degradar aqui. E eu produzo por todas essas fontes grandes quantidades de íons amônio, que agora eles podem ser excretados. Aí depende do animal. Nos peixes, por exemplo, o peixe não tem problema, ele já está em água, ele já secreta direto na água o íon amônio. Em outros animais, então, por exemplo, nos pássaros, eles vão fazer ácido úrico. E nós, os mamíferos, nós produzimos ureia, que é menos tóxica do que a amônia.
Então vamos conhecer esse ciclo da ureia. Aqui está o ciclo da ureia. É um ciclo bem grande, então para você ter uma ideia do que será estudado tudo isso daqui. Mas vamos olhar isso com cuidado e nos detalhes, né? Então, a primeira parte que você vê aqui é aquilo que a gente acabou de estudar, né? Eu posso pegar aminoácidos, transaminar eles e produzir glutamato. Eu posso pegar a alanina do músculo, transaminar também, produzir glutamato. Ou a glutamina do tecido extra-hepático também pode ser transaminada e produzir glutamato. Então isso está naquela figura lá em cima. Ele só redesenhou aqui. Quando chegarmos à produção de glutamato, o que você pode fazer? Primeiro, glutamato pode reagir com oxalacetato na presença de enzima chamada aspartato aminotransferase. Então eu transfiro o grupamino do glutamato para o oxalacetato, produz aspartato. Agora você sabe que o aspartato e o oxalacetato têm estruturas semelhantes, por isso que eu posso fazer transaminação e converter um no outro. O oxalacetato é precioso, né, para o ciclo do ácido cítrico, né? Mas aqui, como é para se livrar do íon amônio, então a célula preferiu produzir isso. A glutamato deshidrogenase vai pegar esse glutamato aqui, produzir acetoglutarato e liberar aquele íon amônio. Então todas essas outras vias que nós vimos canalizam nisso, né? A degradação da glutamina pela glutaminase também, né? Gera glutamato e mais íon amônio, tudo converge para cá. Aí agora sim estamos preparados para estudar uma enzima chave, que é essa daqui, a carbamoil fosfato sintetase 1. O que a carbamoil fosfato sintetase 1 faz? Ela pega o íon amônio e reage com bicarbonato. Aqui falta o sinal negativo, né? O autor não escreveu aqui. Gasta energia da célula, gasta ATP. E o que acontece? Eu combino em uma única molécula. Eu estou combinando aqui, né, no ácido carbônico, né? Lembra que é HCO3 aqui, né? Então eu vou combinar. Isso aqui é a origem do ácido carbônico, né? Tem o carbono aqui. Eu vou colocar esse grupo amino no final e vou colocar um fosfato aqui. E aí eu tenho três coisas, né? Uma coisa que vem do seu metabolismo energético, uma coisa que veio do seu metabolismo também, porque você respira O2, produz CO2, certo? Então esse CO2, por exemplo, pode ser produzido lá no complexo piruvato deshidrogenase. E aqui vem o grupo amino que teve origem nas proteínas que foram degradadas, né? Então eu produzi carbamoil fosfato por ação da carbamoil fosfato sintetase. Vamos dar uma olhada no mecanismo dessa reação. Então, vamos dar um zoom aqui. Um pouco de detalhe no mecanismo da carbamoil fosfato sintetase. Então, quais são os reagentes de partida, né? Esse é o bicarbonato e esse aqui é o ATP. Então, o bicarbonato ele é um íon, né? E aqui eu tenho uma carga em cima do oxigênio que vai atuar como nucleófilo no fosfato. E isso aqui vai ser o grupo abandonador, formando ADP. E aí eu fosforilei o ácido carbônico, né, o bicarbonato, desculpa. Então esse é o bicarbonato, né, HCO123, né, tá aqui, fosforilado. Depois o grupo amônio, o amônio, ele está em equilíbrio com a amônia, certo? E aí eu posso desprotonar e aí eu produzo amônia. Amônia ataca esse carbono, porque como ele está junto desse oxigênio que é bem eletronegativo, esses elétrons aqui dessa ligação está aqui, mais deslocado para cá, isso está mais positivo. E esse cara, então, ele passa a ser nucleófilo. Ele faz uma ligação aqui e isso passa a ser o grupo abandonador. Aí a amônia desloca e eu produzo carbamato. Carbamato ainda não é o carbamoil fosfato, então eu tenho que fosforilar o carbamato. Então eu vou reagir agora com o ATP e a enzima
ela agora sim fosforilou o carbamato. Ele está aqui e eu produzi o carbamoil fosfato. Então isso daí é a primeira etapa do ciclo da ureia. Então vamos retornar aqui para o ciclo e dar continuidade ao nosso estudo. Depois que eu produzi carbamoil fosfato, esse carbamoil fosfato ele vai reagir com um intermediário do ciclo da ureia. Observa que isso daqui, né, tudo ocorreu dentro da mitocôndria. Esse intermediário que eu falo agora, que é a ornitina, também é mitocondrial. Então nós vamos dar uma olhada para isso daqui. Deixa eu dar uma destacada aqui para ficar visível para você. Então a ornitina está aqui. O que é a ornitina, né? Isso aqui é um carbono. Aqui eu tenho um grupo carboxílico, um grupo amino e uma cadeia lateral R. A ornitina é um aminoácido. Então, ornitina, por ação da enzima ornitina transcarbamoilase, que é essa enzima 1, ela permite que eu transfira esse grupo aqui que está ligado ao fosfato. Eu vou transferir isso daqui para cá, para o fim da ornitina, para o grupo amino da ornitina. E aí eu produzo citrulina. Então perceba o que aconteceu aqui, né? Eu agora acabei transferindo. Você vê que o NH é esse aqui, né? Esse aqui. E isso daqui veio daqui. Eu produzi citrulina. Citrulina também é um aminoácido, certo? Bom, ele é descendente entre aspas, né, da ornitina. Mesma coisa, né? Carbono alfa, grupo amino, grupo carboxílico. E aí, tanto ornitina quanto citrulina são intermediários da biossíntese de arginina, que a gente vai ver em seguida aí. Citrulina agora vai reagir com ATP na presença da enzima arginino-succinato sintetase. Essa enzima aí vai trabalhar com duas etapas. Na primeira etapa ela vai fosforilar a citrulina. Então o que é fosforilar a citrulina, né? Na verdade ela não vai adicionar um fosfato, ela vai liberar um pirofosfato, na verdade, e adicionar o nucleotídeo aqui, o mononucleotídeo monofosfato na citrulina. Então eu vou pegar esse carbono aqui e eu vou adicionar aqui o nucleotídeo. Então eu vou gerar um AMP citrulina ou citrulil AMP. Então é isso que ele fez aqui. Geralmente quando você coloca uma coisa desse tamanho aqui numa molécula, isso daqui a gente já sabe que vai ser grupo abandonador de algum ataque nucleofílico, né? Então vem a segunda etapa. Aspartato, lembra aquele aspartato? Deixa eu mostrar para você, talvez você não se lembre. Lembra que oxalacetato reagiu com glutamato, produziu aspartato. Esse aspartato, ele desce aqui, ó, ele atravessa a mitocôndria, existe transportador para esse aspartato, ele atravessa a mitocôndria, ele vem para cá. E ele vai reagir com o citrulil AMP. Então isso que vai acontecer. Então o aspartato agora ele reage com o citrulil AMP, liberta o AMP, como eu disse, isso aqui é um grande grupo abandonador, e ele vai entrar aqui, né? Ou melhor, né? Essa parte aqui vai entrar ali. E aí entrou, agora você tem o que a gente chama de arginino succinato. Essa parte está aqui, certo? Esse é o grupo N dele que está ligado no carbono, né? Então eu vou retirar esse N aqui e esse N vai entrar no lugar. E aí eu produzo isso daqui, arginino succinato, né? Então esse NH2 ele vai vir para cima, na verdade, né? O arginino succinato, então ele é o produto da arginino succinato sintetase. Então vamos dar uma olhada aqui no mecanismo desta enzima. Então aqui eu mostro para você o mecanismo da arginino succinato sintetase. Então aqui estava a citrulina. Citrulina vai reagir com ATP. Então o que ocorre? O par eletrônico de nitrogênio aqui ele vai formar uma ligação dupla aqui e
esse elétron, como o oxigênio é bem eletronegativo, esse elétron vai estar mais nele, ele vai atacar como nucleófilo aqui, e isso é um grupo abandonador. Só que aí, em vez de adicionar o fosfato, eu adiciono o AMP. Então tá aqui, meu AMP citrulil AMP. Em seguida, o aspartato, ele tem aquele nucleófilo lá, do nitrogênio, do grupo amino do aminoácido. Então ele vem e ataca isso daqui, e isso aqui é aquele grande grupo abandonador. Ele vai embora e entra exatamente nessa posição. Todo o resto é preservado da molécula. E aí eu tenho arginino succinato, que é exatamente isso daqui, né? Eu estou pendurando por aqui, eu mantenho inclusive essa dupla, né? E aí você tem aqui o arginino succinato. Retornemos para o ciclo da ureia. Então paramos aqui, fora produzido arginino succinato. O próximo passo do ciclo da ureia é catalisado pela enzima arginino succinase, que converte arginino succinato em fumarato. Você sabe muito bem o que é isso, é o intermediário do ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs. E arginina. Como eu disse, o ciclo da ureia está envolvido na biossíntese da arginina. Então aqui você vê a arginina pela primeira vez. É fundamental esse metabólito, porque ele indica o comprometimento do ciclo. Comprometimento com a sua função. A função é retirar grupos amino, íons amônio da célula, né? Então onde que ocorre isso? Exatamente uma reação depois, em que eu vou pegar isso daqui, então meus grupos aminos estão aqui, certo? Tenho uma aqui e outra aqui adicionados, né? E a água vai hidrolisar essa ligação e eu vou produzir a diamida, ureia, que é secretado. Nós secretamos ureia, né? E refaço a ornitina e isso reinicia o ciclo. Ornitina é transportada para a mitocôndria, reage com mais uma molécula de carbamoil fosfato. Então veja aqui eu peguei um grupo amino, certo? 2 grupos aminos e descartei na forma de ureia. Então o segundo grupo amino veio do aspartato e o primeiro grupo amino veio da transaminação daqueles aminoácidos todos, daquelas histórias todas lá, degradação ou da alanina, ou da glutamina, ou do glutamato, ou de aminoácido externo, que nós vimos na célula hepática. Tudo isso, de fato, é na célula hepática. E aí, você tem esse ciclo fechado. Bom, então nós vimos aí como é que funciona o ciclo da ureia. Aí a pergunta é: como que esse ciclo da ureia é regulado? Então a gente vai dar uma olhada na regulação do ciclo. Você vai ver que, ao contrário das regulações de outros ciclos que nós vimos, esse é bem mais fácil. O meu teclado não está correspondendo aqui, por alguma razão. Agora vai. Então a regulação é a seguinte: você tem acetil-CoA, eu vou ampliar isso. Acetil-CoA, que ele pode vir de várias coisas. Então, por uma situação que você está em jejum, você vai degradar as proteínas da sua massa muscular, e você pode começar a degradar também os lipídios do tecido adiposo, né? Então a degradação do lipídio vai produzir acetil-CoA. Isso também pode vir da glicose da sua alimentação. Então você comeu arroz, feijão, comeu a feijoada lá. Então tinha o arroz, tinha o feijão, tinha a carne com a proteína. Então a glicose do amido, ela pode ter produzido isso daqui, acetil-CoA. Depois da glicólise, o piruvato ser convertido em acetil-CoA no complexo piruvato desidrogenase. Acetil-CoA pode se combinar com o glutamato por ação da enzima N-acetilglutamato sintase. E isso é estimulado pela arginina. Lembra que é o composto que está exatamente um passo antes da produção da ureia, que é o comprometimento total do ciclo. Esse composto é modulador positivo que
produz isso daqui, N-acetilglutamato. Eu simplesmente fiz isso, peguei aqui, ó, nesse nitrogênio, coloquei esse grupo acetil aqui, isso. Então isso é uma coisa que não será metabolizada, então isso é um metabólito de regulação. E ele é um modulador alostérico dessa enzima que você conhece, carbamoil fosfato sintetase. Aí sim eu vou pegar o bicarbonato com amônio mais fosfato e produzir carbamoil fosfato. Então o que é importante aqui é controlar a produção de carbamoil fosfato. É isso que vai ser regulado. E essa produção ela vai depender da pessoa estar degradando proteína do músculo ou dela ter uma refeição muito boa, rica em aminoácidos. Ok, então isso foi a história da excreção de nitrogênio e ciclo da ureia. Agora a gente vai para a última parte do livro, que são as vias de degradação dos aminoácidos, né? Então, como que eu degradei aqueles aminoácidos todos da proteína muscular? Essa é a questão que o livro tem interesse em responder aqui. Bom, isso daí é a representação do ciclo do ácido cítrico. Então, você vê, né? Ele está representado de forma estilizada, né? Então lembra que aqui citrato, né? Acetil-CoA entra aqui, forma citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. O ciclo está aqui e aqui é a entrada dele com acetil-CoA. Quando degrado arginina, glutamina, histidina, prolina, a degradação desses aminoácidos gera glutamato e glutamato gera alfa-acetoglutarato. A gente já sabe por causa da reação de transaminação. A degradação de todos eles e do próprio glutamato gera alfa-acetoglutarato, um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Isleucina, metionina, trionina, valina podem ser degradados e formar succinil-CoA, um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Fenilalanina e tirosina também são degradados em fumarato, um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Asparagina e aspartato podem ser degradados a oxalacetato, que também é um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Importante, inclusive, né? Porque ele participa da gliconeogênese, você se lembra disso. Alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano podem ser degradados em piruvato, e o piruvato ele pode ser carboxilado pela piruvato carboxilase, lembra que isso aqui é uma etapa da gliconeogênese, e produzir alfa-oxalacetato. Então, o que tudo isso aqui está produzindo? Eu estou produzindo os precursores do ciclo do ácido cítrico que combinam, né, por várias reações para formar oxalacetato, que é um precursor de gliconeogênese. Por isso, todos esses aminoácidos eles são chamados de aminoácidos gliconeogênicos. Então, com oxalacetato, eu faço fosfenolpiruvato, ou posso produzir malato, que lá fora da mitocôndria, produz oxalacetato e fosfenolpiruvato. Com fosfenolpiruvato, aí vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Onde é que está isso aqui? Com fosfenolpiruvato, se eu mostro a via que é importante para vocês aqui, que vai fazer mais sentido. Eu faço gliconeogênese. Isso aqui você já conhece. Então lembra que começava com piruvato? Piruvato produz oxalacetato, fosfenolpiruvato, e eu começo a subir. Como eu não estou metabolizando, pense numa situação que você está sem comer por longas horas, começando a degradar a proteína muscular. Então eu vou sintetizar glicose. Para quê? O fígado vai sintetizar glicose com todos esses aminoácidos que ele aporta para poder alimentar o cérebro. As demandas do cérebro, as demandas do músculo também, se você gastar todo o glicogênio que é necessário para a contração muscular. Então é esse que é o propósito. A degradação de aminoácidos tem como propósito principal suprir o cérebro com substrato da glicólise que ocorre nos neurônios, né? Então esse que é o propósito disso.
E isso explica porque eu tenho esses aminoácidos aí que são gliconeogênicos. Mas eu tenho mais aminoácidos. Então, por exemplo, isleucina, leucina, treonina e triptofano degradam até acetil-CoA. Piruvato produz acetil-CoA, certo? E acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Opa, então com esses daqui eu vou produzir isso. Eu não coloco eles no gliconeogênicos? Não, você já vai entender por quê. Leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina vão produzir acetoacetil-CoA. Acetoacetato, você deve se lembrar, é um corpo cetônico. E acetoacetil-CoA ele pode ser degradado em acetil-CoA. No fim das contas, todos esses aminoácidos em azul, eles serão utilizados na produção de corpos cetônicos, né? A maioria deles, né? Uma parte pode entrar aqui, sim, mas majoritariamente o acetil-CoA produzido, ele será divergido para produzir acetoacetato, né? E produzir beta-hidroxibutirato e acetona, produzir os corpos cetônicos. Por isso, os aminoácidos em azul, eles são chamados cetogênicos, né? Então, eu tenho aminoácidos gliconeogênicos, eu tenho aminoácidos cetogênicos. Os cetogênicos vai produzir os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, a gente viu que beta-hidroxibutirato, o cérebro se alimenta com beta-hidroxibutirato, mas não é desejável ter muito desses corpos cetônicos aí, porque eles são ácidos, isso vai alterar o pH do sangue. Bom, vamos ver como é que é a degradação desses aminoácidos então. Então aqui vamos ver a degradação de alguns deles. Então, os primeiros que nós veremos, degradação da treonina. Treonina, que está representada aqui, certo? Então, grupo amino, grupo carboxílico, CH, CH3, aqui está OH, lembra que isso aqui é um aminoácido que é fosforilado nas proteínas. Será oxidada por NAD+, por ação da treonina desidrogenase, e vai produzir 2-amino-3-cetobutirato. Que, na presença de 2-amino-3-cetobutirato CoA ligase, eu vou ligar acetil-CoA. E ao fazer isso, eu posso reagir com uma proteína chamada serina-hidroximetiltransferase, na presença de piridoxal fosfato e tetrahidrofolato, vai produzir folato e serina. Então, treonina foi degradada em serina. Então, todo esse trabalho aqui foi para poder tirar um dos carbonos, né? Esse carbono metil aqui. Glicina, o aminoácido mais simples, que só tem um hidrogênio na cadeia lateral. Então ela também vai ser desdrogenizada por uma enzima de clivagem específica, né? E já produz direto CO2 e amônio. Esse íon você já sabe muito bem qual é o destino dele. A serina, ela vai reagir com a serina desidratase, que é uma enzima que depende de piridoxalfosfato, produz água, e depois essa água é usada para produzir amônio livre. Então todo esse amônio a gente já sabe para onde vai, né? Eu vou ter que colocar ele ou no glutamato ou na glutamina, para poder, na glutamina preferencialmente, né? Para transportar para a célula. E isso produz piruvato, que é um alfa-cetoácido, que quem também dá origem a piruvato é a cisteína. Cisteína é o aminoácido que tem o enxofre na cadeia final aqui. Triptofano pode ser degradado por várias etapas em alanina, e a alanina é transaminada aqui por alanina transaminase e produz piruvato. Então a alanina a gente sabe que é transportada pelos tecidos, né? Então o triptofano vira alanina, que é transportada até o fígado, e lá ele é transaminado em piruvato. E aí sim eu tenho um alfa-cetoácido que pode ser usado aí para ser carboxilado e produzir oxaloacetato. Vamos para mais reações de degradação de aminoácidos. Triptofano, uma outra via de degradação de triptofano. Então tem uma via em 9 etapas que vai produzir alanina, vira piruvato, a gente acabou de ver isso. Lisina
Em 4 etapas eu produzo alfa-cetoadipato. E alfa-cetoadipato ele é oxidado e adiciona um CoA, produzindo glutaril-CoA. E glutaril-CoA é descarboxilado, produz acetoacetil-CoA. Opa, acetoacetil-CoA, você já sabe muito bem o que isso vai acontecer, né? Isso aqui é uma etapa antes do final da degradação dos ácidos graxos. Então, se eu colocar um CoA aqui, eu produzo duas moléculas de acetil-CoA. Isso aqui são os aminoácidos cetogênicos, né? Isoleucina é descarboxilada, produz acetil-CoA. E propionil-CoA, que vai gerar succinil-CoA. Então, aqui eu gerei o intermediário do Krebs, eu gerei algo que é gliconeogênico e algo que é cetogênico. Fenilalanina, como ela é degradada? Fenilalanina é degradada em várias etapas. Primeiro ela forma tirosina, ou seja, ela é hidroxilada, não é bem degradada nessa primeira etapa, né? Ela é hidroxilada. Isso também explica a degradação da tirosina, certo? E aí eu vou produzir fumarato, intermediário do ciclo de Krebs gliconeogênico. E isso vai dar cetoacetato. Isso daqui é um corpo cetônico, você sabe muito bem as consequências de produzir isso, mas com isso eu posso produzir acetoacetil-CoA e acetil-CoA. Leucina vai ser degradada em acetil-CoA. São várias reações, né? Em geral, acho que não faz sentido você ter isso de memória, né? Mas é bom você conhecer essas coisas. Talvez você precise usá-las por alguma necessidade. Degradação da fenilalanina. Fenilalanina ela é degradada por fenilalanina e hidroxilase, uma enzima muito importante. Ela é o que a gente chama de oxidase mista, porque ela faz dois tipos de oxidação. Ela pega NADH e oxida para NAD+, e faz uma oxidação dependente de oxigênio direto e produz água. E isso daqui faz com que eu converta ela em tirosina. Então é um trabalho grande dessa enzima aí. Tirosina, então, reage com alfa-cetoglutarato e se transforma em glutamato por transaminação da tirosina aminotransferase, uma transaminase. E isso gera para-hidroxifenilpiruvato, que, por ação da para-hidroxifenilpiruvato desidrogenase, na presença de oxigênio, produz CO2 e homogenetizato. Homogenetizato ele é degradado por homogenetizato 1,2 deoxigenase em maleiacetoacetato. Maleiocetoacetato isomerase converte maleiocetoacetato em fumaril-acetoacetato. Fumaril-acetoacetase converte isso em fumarato e acetoacetato, que é um precursor, acetoacetato ele está envolvido nos corpos cetônicos, certo? É um corpo cetônico que depois por 3-cetoacil-CoA transferase vira cetoacetil-CoA. Então eu produzi algumas coisas de interesse da gliconeogênese, fumarato, e da produção de corpos cetônicos cetoacetil-CoA, acetoacetato. O que são esses X indicados aqui? São doenças que estão associadas a problema na funcionalidade dessas enzimas, né? PKU é fenilcetonúria. Então, quando não funciona bem essa enzima, eu vou ter acúmulo de fenilalanina. Isso vai levar a fenilcetonúria. Quando não tem o funcionamento correto da tirosina aminotransferase, eu vou ter a tirosinemia tipo 2. Quando não tem o funcionamento correto da para-hidroxifenilpiruvato deoxigenase, eu vou ter tirosemia tipo 3. E se não funcionar fumaril-acetoacetase, eu tenho tirosinemia tipo 1. Se não funcionar homogenetizato 1,2 deoxigenase, eu vou ter uma doença chamada alcaptonúria. A maioria dessas doenças aí, elas vão, principalmente na fase inicial da vida, vão produzir deficiência cognitiva. O que acontece quando acumula fenilalanina? Porque a fenilalanina hidroxilase não está funcionando. Vai acumular isso daqui, certo? Então o corpo vai ficar sem fazer nada? Não, ele faz. Ele pega piruvato, e existe uma aminotransferase específica, toda aminotransferase dependente de PLP, né? Piridoxalfosfato, que vai converter piruvato em alanina e fenilalanina em fenilpiruvato. Isso aqui, agora minha alanina virou
um ácido. Fenilpiruvato pode ser descarboxilado, perder esse CO2 aqui e virar fenilacetato. Ou ele pode reagir com outra enzima aqui, que, enfim, eu posso ter hidrólise de água, né? Aí vai ter uma protonação aqui. A partir de fenilpiruvato, vou produzir fenillactato. Fenilpiruvato, fenilacetato, fenillactato são compostos que vão dar o problema da fenilcetonúria, né? Então são eles aí que vão causar o problema. Então esse catabolismo defeituoso, né, geneticamente defeituoso, de fenilalanina, ele é ruim. E aí, nós, conhecendo dessas coisas metabólicas, a gente conseguiu estudar e tentar fazer uma detecção precoce desse problema. Você já deve ter ouvido falar nisso daí, né? O teste do pezinho. O teste do pezinho, ou teste de Guthrie, ele é feito da seguinte forma. Então, logo que a criança nasce, você faz uma punção no pé, e aí você tem um cartão onde você vai aplicar o sangue nesses círculos do cartão. Então, o cartão ele serve para detectar mais de uma doença, não só a fenilcetonúria, né? No laboratório chega esse cartão e aí o laboratório, a pessoa já espalhou uma bactéria chamada Bacillus subtilis, a TCC American Tribe Culture Collection, né? Aí tem o número dela, 6051. Então, se você procurar o site da TCC, você vai ver o genótipo dessa bactéria, é uma bactéria especial para isso. E eu vou deixar ela crescer num meio sem fenilalanina e vou colocar beta-2 de enilalanina, que é um inibidor do crescimento bacteriano. Você vê que é muito parecido com a fenilalanina, só que é um anel de 5 membros e tem um enxofre aqui. Isso vai causar inibição do crescimento bacteriano. O próximo passo é quando chegam essas coisas lá, os cartões no laboratório, né, eu vou colocar esses discos, né, de pacientes diferentes no agar, onde tem a bactéria. Então não tem nenhuma bactéria crescida, né? Mas se houver um halo de crescimento bacteriano, eu sei que aqui, exatamente aqui, eu tinha fenilpiruvato, fenilacetato e fenillactato. A criança ela tem fenilcetonúria. Esses compostos que são acumulados, eles se difundem pelo agar e aí a bactéria se alimenta deles. Ela usa eles como fonte de energia. Então você vai ver que há um halo de crescimento aqui. E aí eu sei que esses pacientes eles não têm a doença, essa criança infelizmente tem a doença. Então, entre várias coisas que o teste do pezinho faz, ele detecta fenilcetonúria, que é um problema do metabolismo de aminoácidos, da degradação de fenilalanina. Degradação da arginina. Então, a arginina ela é degradada por arginase. Então, a arginase você já sabe o que acontece, né? Ela produz ureia. A gente já viu no ciclo da ureia. E produz ornitina. Ornitina é degradada por ornitina delta-aminotransferase. Então produz glutamato e gama-semialdeído glutamato. E aí tem uma reação aqui que não é catalisada, que vai produzir, por exemplo, delta-1 pirrolina 5-carboxilato, que é o produto da degradação da prolina por prolinoxidase. Ou eu posso oxidar isso daqui com a deshidrogenase semialdeído do glutamato e produzir glutamato. Então, a arginina produziu glutamato duas vezes, né? Aqui e aqui, né? E a histidina ela é mais complicada, uma série de passos que usa tetraidrofolato para chegar também em glutamato. Glutamina a gente já sabe o que acontece, glutaminase ela tira esse grupo aqui, amino, produz amônio, e aí você tem glutamato. Aí o glutamato sim, glutamato deshidrogenase você conhece. Ela vai produzir o amônio e alfa-cetoglutarato, que é utilizado no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Metionina, então ele não revela, né? Ele mostra que são 3 etapas para produzir homocisteína,
E aí, cristationa beta-sintase vai na presença de serina e cistationa gama-sintase vai produzir alfa-ceto-butirato. Então, treonina também produz alfa-ceto-butirato por ação da treonina desidratase. E a desidrogenase dos alfa-cetoácidos vai produzir essa molécula aqui, que é um propeonil-CoA, certo? 3 carbonos, CoA, propeonil-CoA. Isoleucina, em 6 etapas eu produzo propeonil-CoA e acetil-CoA, que é cetogênico. Valina, em 7 etapas eu também produzo propeonil-CoA. Lembra que isso aqui é 3 carbonos, né? Então eu não posso degradar isso daqui com aquela via normal de degradação, porque vai dar número ímpar, né? E aí, esse propeonil-CoA, quer dizer, tem uma forma, a gente viu, né? Mas é mais interessante para a célula fazer o seguinte: pega o propeonil-CoA e adiciona um CO2 aqui nele, certo? Então você vai colocar exatamente nesse carbono aqui, ó, nesse carbono aqui. Você vai carboxilar o propeonil-CoA e produzir metilmalonil-CoA. No final, a metilmalonil-CoA mutase produz succinil-CoA. Então, essa enzima é dependente de vitamina B12. Então, para degradar isoleucina, treonina, valina e metionina, você precisa dessa vitamina I. Então, se você está falando em ficar um tempão sem comer, você tem que assegurar que você vai ficar com os níveis normais de sais, minerais e vitaminas. Senão, nem isso você consegue. Essa é a mensagem dessa imagem aí. Degradação de aminoácidos de cadeia ramificada, né? Esse pessoal aí, é que nas academias o pessoal toma aquele BCAA, né? Branched Chain Aminoácidos, né? São esses daí, valina, leucina. Então eles dizem que é bom tomar isso daí, acho que 15 minutos antes, 15 minutos depois do treino, para poder... eu não sei, isso é uma recomendação que eu desconfio. Você tem que olhar na literatura especializada para ver se está correto. Mas o que interessa é que a degradação deles requer aminotransferases específicas desses aminoácidos. E essas aminotransferases elas são ausentes no fígado, né? Mas estão em outros tecidos, como tecido renal, cerebral, muscular. E aí eu transformo tudo isso daqui nesses alfa-cetoácidos específicos, né? E depois existe um complexo de desidrogenase muito parecido com aquele complexo lá do piruvato desidrogenase, alfa-cetoglutarato desidrogenase, né? Que é o complexo de desidrogenase dos alfa-cetoácidos de cadeia ramificada, que vai transformar toda essa turma aqui em alguma coisa CoA, derivados de acil-CoA. E isso eu posso metabolizar por várias outras rotas metabólicas. Finalmente, a asparagina. A asparagina, por ação da asparaginase, libera o amônio, que a gente já sabe como é reciclado, como é degradado, formando ureia, e produz aspartato. Esse aspartato pode ser usado no ciclo da ureia. Ou eu, por ação da aspartato aminotransferase, produzo oxalacetato, que é um precursor gliconeogênico. Então, com isso você teve uma ideia geral da degradação de aminoácidos. É claro que se você... enfim, nós temos que ser bem objetivos aqui. Não é necessário você ter a memorização disso, né? Mas é importante você conhecer essas vias, saber como essas coisas degradam, saber o que depende. Então, olha que coisa importante que você tem aqui. Você sabe que é necessário manter o suprimento adequado de vitaminas para degradar esses aminoácidos. Isso veio de você ter visto isso daqui. Olha outra coisa importante que você aprendeu. Na maioria dessas reações, eu tenho que adicionar água. Eu sempre tenho que ter, ou seja, degradar aminoácidos requer água. Por que a pessoa tem que tomar água durante o dia? Se você ficar um período sem fome, você vai precisar dessa água para degradar os aminoácidos. Não só os aminoácidos da sua musculatura, mas os aminoácidos que você ingere na dieta. E graças a isso você viu que enzimas de degradação de fenilalanina que não funcionam muito bem, elas vão levar a uma condição de doença.
E isso vai gerar esses ácidos orgânicos aqui, que tem esse anel de benzeno, e isso é detectado por um teste que você já deve ter ouvido falar, o teste do pezinho. Então acho que a grande relevância dessas coisas está nisso daí, você saber qual é o verdadeiro propósito disso. Para uma bagagem acadêmica genérica, isso é suficiente, a gente não precisa se detalhar muito nas outras coisas que o livro fala, os mecanismos disso daqui. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é você se lembrar disso, de o que vai originar a degradação desses aminoácidos e qual que é o propósito final, produzir glicose, né? Isso daí você tem que ter em mente. E é óbvio, né? Mais do que tudo isso, o ciclo da ureia. Né? Saber exatamente como a gente chegou até aqui, né? Nesse grupo amônio, que foi essa primeira parte da aula. E entender que isso daqui é importantíssimo, porque é a forma que nós, ao longo da evolução, chegamos para produzir a forma menos tóxica de descarte de grupos amino. Conclua assim a aula de oxidação de aminoácidos e produção de ureia.